Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e nutrólogo e também gestor do programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, também médico nutrólogo com titulação pela Associação Brasileira de Nutrologia e também fiz mestrado em Administração Estratégica, de onde também estudei e pesquisei sobre as técnicas administrativas. Dessa maneira, nós estamos no processo de divulgação do programa AME Emagrecimento, fazendo esclarecimento sobre alguns dos remédios usados para a redução de peso. Um deles é o Orlistat, que tem como um dos nomes de referência Xenical. O Orlistat, ele está indicado sim no tratamento da obesidade, reafirmando que a redução do peso tem medicamento como uma parte desse processo complexo e jamais pode ser considerado como o único modo de mudança do peso para a quantidade saudável. O Orlistat, ele tem uma ação farmacológica direta no tubo digestivo, ou seja, a maioria dos remédios usados para o tratamento da obesidade, eles apresentam ação no sistema nervoso central, ou para a redução do apetite, ou para também diminuição do número de compulsões alimentares, outros para redução da ansiedade, sintomas depressivos, compulsivos, também alguns com a finalidade de aumentar o gasto energético. O Orlistat tem uma característica muito especial, porque a atuação dele é exclusiva no tubo digestivo. E ele reduz a absorção da gordura que foi ingerida em aproximadamente 30%. Logicamente que é uma quantidade que não é possível precisar com muita exatidão. E se em torno de 30% da gordura que seria absorvida é eliminada, isso por si só já é um fator calórico-metabólico para a redução do peso. E uma observação muito importante, os pacientes quando recebem prescrição de tratamento anti-obesidade, praticamente todos e todas perguntam do risco para dependência química daquela substância. O Orlistat não tem absolutamente nenhum risco de causar dependência pelo fato de atuar exclusivamente no tubo digestivo, diminuindo a absorção do conteúdo de gordura da alimentação. Portanto, nunca causará dependência. Tem algumas interações medicamentosas, várias e várias vezes que nós estamos dando aula, orientação, palestra sobre o uso de medicamentos no emagrecimento e suas potenciais interações farmacológicas, reações entre remédios, tanto positivas, mas muito mais preocupantes, óbvio, as negativas. O Orlistat tem também algumas restrições de medicamentos, logicamente menor do que os outros que agem no sistema nervoso central. E, felizmente também, tem poucas contraindicações ao uso de Orlistat. Quando formos falando de psicofármacos, remédios que agem no cérebro para o emagrecimento, como anfepramona, mazindol, fempraporex, fluoxetina e vários outros, topiramato, nós temos esta preocupação de algumas contraindicações. Agora, Orlistat, as contraindicações são mínimas, especialmente aquela de intolerância do paciente ao medicamento, e que ao longo de muitas décadas eu vi menos de 10 casos. E possuem pouco perfil de efeito colateral desagradável, pobre, poucos efeitos colaterais agradáveis. O principal efeito colateral desagradável é alguns pacientes que relatam diarreia e um ou outro caso isolado já relatou também que evacuou na roupa com pouca percepção. Então, Orlistat é um remédio seguro, barato, sem risco de causar dependência química, de atuação específica no tubo digestivo, praticamente sem contraindicações, poucas interações farmacológicas. Ou seja, de fato, tem muito mais vantagens do que restrições no uso deste remédio. E pode ser usado com os medicamentos para o tratamento da obesidade. Já tive casos, por exemplo, de pacientes que usaram, além do Orlistat, de ação exclusiva no tubo digestivo, também fluoxetina para contenção do número de compulsões alimentares ou com topiramato
também com essa mesma finalidade de reduzir as compulsões alimentares. Enfim, então o Orlistat ainda tem essa outra vantagem de se somar a outro medicamento também que tenha ação no redução do peso. Ou seja, isso é muito vantajoso. O Orlistat permite uma associação de remédio que, como ele, fica só no tubo digestivo para diminuir a absorção de gordura e junto com outros sem interação farmacológica que vai agir no cérebro para a redução das compulsões alimentares. Enfim, é um remédio muito, muito legal e de um custo muito acessível também. E, além disto, ele é a parte medicamentosa imprescindível na maioria dos processos de emagrecimento. Nós temos, então, vários pacientes com impedimentos psiquiátricos, clínicos, até cirúrgicos, de uso de psicofármacos no tratamento da obesidade. Para esses pacientes, fica muito pertinente o estudo da possibilidade do benefício com o Orlistat, dentro de um programa completo de emagrecimento que inclui a atividade física. No caso do nosso programa de emagrecimento, a atividade física, nós escolhemos a partir da opinião dos nossos clientes e parceiros. Submetemos uma pesquisa não acadêmica, uma pesquisa de censo e amostra com os nossos pacientes qual atividade física mais desejavam fazer. Foram unânimes em escolher Zumba. Portanto, nós colocamos a Zumba de forma digital, de modo que os nossos pacientes têm esse acesso exclusivo que podem acompanhar e praticar Zumba depois de uma liberação médica da consulta para esse tipo de atividade física. E mais, pesquisamos também qual o tipo de dieta os pacientes mais gostariam de saber e que pudéssemos fazer adaptações nutrológicas para aumentar a segurança e a propriedade da composição alimentar. A dieta do CAN foi a mais solicitada pelos nossos pacientes. Portanto, pegamos conceitos da dieta do CAN, que é de origem francesa, e abrasileiramos para um modo seguro, baseado em princípios nutrológicos de uso da mesma com finalidade de redução do peso. E além disso, eu combinei com a professora Ana Carolina, ou seja, aproveitando os meus conhecimentos do mestrado de administração, mais os dela de psicoterapia, junto com os meus, e compomos um programa de coaching, ou seja, também digital, em que os nossos clientes têm acesso a aulas, orientações, instruções e aplicações que resolvam questões, especialmente aquelas comportamentais alimentares e do ponto de vista também cognitivo, ou seja, memória, atenção, concentração, interpretação e afetivos que possam lidar com a alimentação de modo mais saudável. Enfim, o programa Ame Emagrecer, a administração mental do emagrecimento, ele simplifica todas as necessidades do emagrecimento, de modo que o paciente precisa e terá acesso a consultas presenciais com médico altamente especializado em avaliação e tratamento da obesidade e para, através de uma avaliação clínica completa, mais indicação de exames laboratoriais, concluir-se pelo uso ou não da medicação e qual será, no caso positivo, qual remédio, em qual dose, por qual duração. Uma outra vantagem do Orlistat em relação a outros remédios é que ele pode ser usado por tempo indefinido ou por tempos mais prolongados, em comparação a outros remédios que o paciente precisa ter a redução de dose e de alta mais rapidamente. Então, o Orlistat, ele tem essa grande e enorme vantagem de poder ser usado comparativamente a outros por períodos mais prolongados, sem absolutamente nenhum risco de dependência. Então, o programa Ame Emagrecer tem um vértice no medicamento e os outros na atividade física, coach e reeducação alimentar com uma dieta. Então, esta foi uma aula do programa Ame Emagrecer sobre o medicamento Orlistat. Vários e vários interessados querem saber como contactar para conhecer o nosso programa. Isso pode ser feito através do site ameemagrecer.com.br, pelos telefones 414009 e também por WhatsApp e celular no 11 99622 8835. Ao longo do tempo e pelo sucesso do nosso programa, que foi desenvolvido inicialmente só para os pacientes, vários e vários colegas médicos que me conhecem
palestrando nos congressos da Associação Brasileira de Psiquiatria, palestrando no congresso da Associação Brasileira de Nutrologia, passaram a nos procurar para o estudo, o compartilhamento de conhecimentos através do nosso programa Ame Emagrecer. Então, estamos disponíveis também para parcerias estratégicas com médicos, gestores e proprietários de clínicas que queiram implantar o nosso programa. Estamos totalmente disponíveis através dos nossos canais de comunicação. Por favor, registre aqui no nosso canal do YouTube para continuar recebendo informações valiosas sobre emagrecimento saudável. Desta maneira, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo ou nos nossos canais de comunicação. Até!